Entre esses magistrados, nós tínhamos os cônsules, que eram os principais desses magistrados. Os cônsules, eles eram dois, eleitos por um conjunto de assembleias existentes, e os cônsules, eles propunham leis, eles vão presidir o Senado, eles comandam o exército. Eram os magistrados mais importantes, né? Então, dentre o Poder Executivo, dentre os vários magistrados, eles eram os mais importantes. Bom, além deles, nós tínhamos outros. Pretores, censores, questores, edis, cada um deles com uma função. Os pretores por conta da justiça, os censores por conta do recenseamento da população, os questores administravam o dinheiro público, né, o tesouro público. Agora, uma característica interessante é que dentro dessa estrutura política toda, o Senado ele autorizava a existência do ditador. O que era o ditador? Seguinte, em momentos de crise, em momentos de dificuldades, em momentos de guerra, o Senado poderia nomear um dos cônsules para ser ditador. E aí o que acontecia? Esse ditador ele é nomeado com poderes absolutos, só que por 6 meses. Então, a noção de ditadura aqui em Roma é um pouco diferente da noção de ditadura que nós temos na sociedade atual. Então, o ditador romano tinha poderes absolutos por 6 meses para organizar a sociedade. Bom, só que nem tudo foi tranquilidade na sociedade romana da República. Por quê? Porque durante a República, os plebeus foram percebendo a sua importância. Foram percebendo o quão eram importantes naquela estrutura, tanto do exército quanto da produção. Só que eles sofriam muito com a pobreza, com a falta de participação política. E diante disso, eles vão se revoltar. Então nós teremos uma série de revoltas plebeias, e essas revoltas plebeias vão levar a transformações da sociedade romana. Então, por exemplo, em 494 a.C., nós tivemos uma revolta que obriga os plebeus a criarem uma nova magistratura, o Tribunato da Plebe. O que era o Tribunato da Plebe? Era uma magistratura no qual, inicialmente, duas pessoas eram eleitas por uma assembleia de plebeus, e essas 2 pessoas governavam, né, para os plebeus e tinham o poder de vetar decisões do Senado. Então percebam que os tribunos da plebe tinham o poder de vetar decisões do órgão legislativo mais importante de Roma. Isso aconteceu no ano de 494 a.C. Bom, outras revoltas levam à criação da Lei das 12 Tábuas, né, que será o primeiro código escrito em Roma. Existir um código escrito em Roma não significa que as coisas melhoram para os plebeus. Mas, pelo menos, agora havia um registro escrito. E, com isso, a manipulação da lei ficava mais difícil. Isso foi no ano de 450 a.C. Teremos outras leis aprovadas após revoltas de plebeus, como a Lei Canuléia, em 445 a.C., que vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus, que não vai mudar muita coisa, porque isso efetivamente ajuda muito mais a plebeus ricos e a patrícios empobrecidos, mas já era uma mudança também. As leis licínias, que vão proibir a escravidão por dívidas, isso é uma grande mudança e importante, vão permitir que plebeus enriquecidos tenham acesso à magistratura, é outro ponto importante também. Vai autorizar que os plebeus tivessem acesso às terras conquistadas, né? O que não muda muita coisa para os plebeus, porque na prática eles não tiveram esse acesso, mas a lei permitia. Ao mesmo tempo que nós temos essas revoltas acontecendo, nós temos também a expansão romana acontecendo. Então, a expansão romana durante a República ela foi gigante, né? Roma vai alcançar todo um espaço, né, que não se acreditava, né? E vai se tornar a principal sociedade, a principal civilização naquele contexto. Nos primeiros 230 anos da existência de Roma, então aí vai ser demorado, vamos dizer assim, eles vão dominar toda a Península Itália, fortalecendo esse Estado romano. Então, lembrando que a Itália está ali, né, margeada pelo Mar Mediterrâneo. Quando vocês puderem pegar a apresentação, ou se estiverem acompanhando o vídeo com a apresentação, tem um mapa aí em seguida e vocês podem, então, verificar. Então, ali margeada pelo Mar Mediterrâneo, a Itália parece uma bota, tá? E esse espaço todo é chamado de Península Itálica. Então, em 230 anos, eles conquistaram toda a Península Itálica. No segundo momento, já no século III, os romanos vão invadir a ilha da Sicília. A ilha da Sicília é essa ilha que está aí na ponta da bota da Itália. Até parece que está tropeçando ali, numa pedra, né? Só que essa ilha da Sicília ela pertencia a Cartago.
Cartago, se vocês pegarem esse mapa que está logo depois desse slide que eu estou falando com vocês da expansão romana, é essa parte em verde. E nós temos, então, uma cidadezinha, né, que era de origem fenícia e que tinha uma dominação interessante. Quando os romanos atacam e invadem a Sicília, gera um conflito com os cartaginenses, naquilo que nós chamamos de guerras púnicas, porque os romanos chamavam os fenícios de punis, ou púnicos, por isso guerras púnicas. Tá? Bom, Roma vence, e ao vencer, eles vão dominar todo aquele território que antes pertenciam aos cartaginenses. Esse processo de expansão ele vai continuar. Tá? Posteriormente, os romanos eles vão conquistar também a Península Ibérica, onde hoje ficam Portugal e Espanha, a Gália, onde hoje é a França, e o Mediterrâneo Oriental, onde fica ali a Grécia, a Macedônia, né? A outra parte da África com o Egito. E com isso, o que nós vamos percebendo? Que toda essa região do Mar Mediterrâneo, ou boa parte dessa região do Mar Mediterrâneo, ela fica ocupada pelos romanos. Por isso que os romanos vão chegar a chamar o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, ou seja, o Mar Nosso. Esse Mar Nosso, por quê? Porque facilitava as trocas comerciais das províncias dominadas pelo Império Romano. Essa expansão romana ela vai trazer uma série de consequências para Roma, positivas e negativas. Né? Do ponto de vista positivo, nós temos o enriquecimento do Estado romano. Então, o Estado romano vai ficar mais rico, o Estado romano ele vai ter mais impostos a serem cobrados, né, gerando riqueza. Com os constantes conflitos, aumenta a escravidão. É nesse contexto que a mão de obra escrava se torna a principal mão de obra no Estado romano, na civilização romana. Até então não era. É neste momento que Roma se torna uma sociedade escravista. Nós temos também o aumento de latifúndios, porque os patrícios vão se aproveitando dessa expansão e vão aumentando as suas propriedades. Só que, nesse contexto em que os patrícios vão aumentando suas propriedades, construindo latifúndios, lembrando que latifúndios são grandes propriedades de terra, trabalhadas com mão de obra escrava, isso leva à ruína dos pequenos proprietários. Então, os pequenos proprietários vão ficar enfraquecidos, e enfraquecidos, ou seja, sem condição de enfrentar esses patrícios latifundiários, eles são obrigados a se mudar para cidades. Nós temos um processo, então, do êxodo rural. Esse êxodo rural vai encher as cidades. Os plebeus, naquele contexto, eles não têm emprego, não existe emprego para todo mundo. E com isso começa uma série de problemas, fazendo com que a República Romana ela entre em crise. Tá? Então, a partir do século I a.C., nós temos esse processo de crise da República Romana.